Olá, tudo bem? Sou o professor Edson Sidião. É uma grande honra estar com vocês, seja aqui na equipe ao vivo, que está acompanhando dentro das nossas unidades básicas de saúde, seja para você que está acompanhando aí pelo nosso canal Telesaúde. Antes de mais nada, me apresentar, sou professor já há mais de 20 anos dentro da carreira do ensino superior, sempre voltado para a área da saúde, em especial para a farmácia. Atuo dentro da gestão da assistência farmacêutica, que é uma das áreas da minha especialização, mas também atuo na área, especificamente dentro da medicina tropical, em especial com ênfase na parasitologia, área pelo qual eu me dediquei dentro da minha pós-graduação, dentro do mestrado e dentro do doutorado. E hoje um tema que veio sendo solicitado pelas pessoas que nos acompanham já há algum tempo dentro do nosso canal. A solicitação é que nós aprofundássemos um pouco mais no tema problemas relacionados aos medicamentos, cuja sigla é PRMs, né, e é o tema primordial, né, e é o princípio pelo qual nós iniciamos um protocolo de atendimento dentro da atenção farmacêutica, seja qual for o protocolo a ser selecionado. Né? Nós temos inúmeros, em especial o método da ADER, né, o PWDT, que é um método norte-americano, mas todos eles iniciam esse protocolo clínico de atenção farmacêutica pela identificação de potenciais problemas relacionados aos medicamentos. Então, hoje nós vamos dedicar esse momento, em especial, a entender o que vêm ser esses conceitos, como identificá-los, para que a partir daí possam ser registrados, corrigidos e até prevenidos, o que vai constituir em si a atenção farmacêutica. Okay? Todo o nosso trabalho, é claro, ele é baseado em artigos históricos e, claro, artigos referenciais específicos. Então, ao longo da apresentação, vou citando e que, claro, serve para você que está acompanhando, né, seria primordial para aprofundar um pouco mais o conhecimento, a leitura desses artigos. Ok? Antes de mais nada, né, eu queria deixar claro que um desses artigos, exatamente histórico, é o artigo de Cipolla, Strand e Morley, que foi publicado no ano de 1998, Pharmaceutical Care Practice, que significaria, traduzindo para o português, né, a prática da atenção farmacêutica. É um artigo primordial que trata aí das bases referenciais dessa prática mundial da atenção farmacêutica, que a gente vai aprofundar um pouco mais também ao longo da nossa apresentação e das próximas. Mas cabe aqui nós revisarmos um pouco dentro dos conceitos básicos, até porque nós temos várias pessoas que nos acompanham que não são da área farmacêutica, especificamente, traduzir aqui o conceito do que vem a ser um medicamento e por que ele pode provocar problemas, né, e quais são esses problemas. Né? Então, nós distinguimos, né, o conceito medicamento do conceito remédio. Então, isso é importante a gente considerar. Medicamento ele é definido como sendo, né, um produto pronto, acabado, planejado, né, e executado com fins terapêuticos. Né? Então, esse medicamento ele foi planejado, ele foi manipulado, ele possui todo um padrão específico para que, quando for administrado em um paciente, claro, especificamente, não importa se sejam humanos ou animais, mas o ser que for utilizado, ele é utilizado com um fim terapêutico, seja ele de cura, seja ele de prevenção, seja ele de melhora da sintomatologia. Então, isso é que vem a ser o medicamento. E o medicamento ele é um tipo de remédio, mas é importante colocar essa máxima, né? Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Quando você tem o uso de um objeto, de um produto ou de uma ação com fins terapêuticas, isso se caracteriza como um remédio, mas nem sempre se caracteriza como um medicamento. É o caso específico, por exemplo, das terapias diversas que nós temos. Né? Então, por exemplo, a fisioterapia, que vai utilizar do movimento em si com fins terapêuticos, ela é uma terapia, ela é um remédio, mas não se trata ali de um medicamento. A partir do momento em que você associa um medicamento pronto e acabado, por exemplo, um anti-inflamatório, né, um relaxante muscular, a essa terapia, aí você está fazendo associações de remédios
de um medicamento e de um remédio com esse fim terapêutico. Lembrando que dentro da categoria remédios, né, você pode ter também o mesmo fim. Você pode ter o uso desse objeto, dessa ação, com fim preventiva ou curativa, ou simplesmente redução sintomatológica, redução de sintomas, redução das dores. De forma geral, o que nós buscamos é uma melhoria na qualidade de vida do paciente com o uso dos remédios, certo? Agora, voltando especificamente para os medicamentos, como eu disse para vocês, eles são planejados, eles são criados dentro de um padrão sanitário, e o que ocorre especificamente é que nós tentamos, a partir de todo o conhecimento que se tem através dos experimentos, dos ensaios clínicos, determinar a relação segura para o paciente. Para que você possa alcançar esse fim terapêutico, você tem que, antes de mais nada, garantir que aquele medicamento será seguro para o seu paciente. E essa segurança vai depender da interação entre as características do medicamento em si, em especial do fármaco que o constitui, e as características do paciente, as características clínicas. Então, para que haja segurança, eu preciso garantir não só o lado do medicamento, mas que o paciente ele possa receber com segurança aqueles medicamentos. Então, é necessário ter o conhecimento específico sobre todo o seu funcionamento, toda a sua homeostase, a capacidade do paciente em absorver aquela droga, aquele medicamento, distribuir, metabolizar e eliminar do organismo. Então, essas características clínicas específicas, elas são individuais. Daí é que é muito complicado, em determinadas situações, prever que o paciente tenha um determinado problema relativo à sua resposta, à resposta do seu organismo à presença daquele medicamento. Ok? Então, a ciência que lida, né, na verdade, duas ciências e atividades que lidam ao mesmo tempo, são ciências e atividades que lidam com esses aspectos, são conhecidas como farmacovigilância, que é aquela capaz de verificar esse comportamento na população, de identificar potenciais problemas específicos, e a farmacoepidemiologia, que vai lidar com um comportamento específico, né? Vai descrever comportamento do uso dos medicamentos na população, incluindo, é claro, esses problemas relacionados aos medicamentos. Okay? A partir daí é que nós temos toda uma ciência e uma atividade construída, em especial da segunda metade do século passado para cá, na qual se percebe que para que o medicamento realmente possa promover essa qualidade de vida, é necessário não só a sua utilização, não é necessário não só que o paciente tenha acesso a esse medicamento, mas que ele tenha acesso sempre monitorado por um profissional especializado dentro desse processo e que internacionalmente se determinou que seja o farmacêutico, porque é realmente um profissional capacitado, com competências e habilidades desenvolvidas ao longo da sua formação para que esse processo ocorra, certo? Então, enquanto nós temos o médico responsável pelo diagnóstico e pela escolha terapêutica adequada, sempre em paralelo, em conjunto com outros profissionais de saúde, nós temos um farmacêutico responsável por esse acompanhamento durante todo o processo de tratamento medicamentoso e pós-tratamento, sempre visando o quê? Prevenir os problemas relacionados ao medicamento, ou se eles ocorrerem, se for algo que realmente não possa ser prevenido, corrigir, promovendo a melhor qualidade possível do paciente. Então é dentro dessa ideia que Cipolla, Strand e Morley, no ano de 1998, publicou esse artigo na qual ele define problemas relacionados aos medicamentos como qualquer evento indesejável experimentado pelo paciente que envolve ou que é suspeito de envolver a farmacoterapia, aquele medicamento que está sendo utilizado pelo paciente, e que vai interferir, ou de fato, ou potencialmente, com o resultado desejado para o paciente, que é a qualidade de vida. Então, qualquer evento que é indesejável e que é experimentado é sim classificado como um problema relacionado ao medicamento. Mas eles são tão diversos e tão amplos que cabe agora estudos que possam categorizar esses problemas e, de certa maneira, ao categorizar, ao classificar, ao colocar em caixas, isso facilitará não só o processo de identificação, mas tomadas de decisões para a correção desses problemas. Então é daí que surge
né, a ciência em si da atenção farmacêutica. Ok? E aqui nós temos um outro aspecto importante, um outro conceito que eu já até estendi, que está aí colocado no artigo Uso Racional de Medicamentos, que é de 2004, certo? Coloca como segurança, a segurança de um medicamento como conceito, né, que é resultante de um balanço entre o potencial risco inerente à utilização e ao seu uso racional. Então, nesse caso, o autor ele adiciona um fator a mais, além da questão específica, as características específicas do fármaco, da droga, do medicamento, e, claro, também relativos ao paciente, aos seus aspectos clínicos, nós temos o aspecto comportamental influenciando na segurança do paciente. E esse aspecto comportamental fundamental é com relação ao seu uso racional. E entendam que o uso racional ele só vai ocorrer quando se define qual é a real necessidade do paciente com relação ao uso daquele medicamento, se ele tem condições clínicas de receber aquele medicamento, em especial com relação à sua capacidade de metabolismo e de eliminação da droga, certo? E se ele utilizará dentro da dosagem correta, dentro da posologia correta, né, e dentro do tempo de duração correto, certo? Isso tudo é o que define a segurança relativo ao medicamento. Então, em muitas situações, nós temos a definição de que clinicamente o medicamento será útil, porque pode promover qualidade de vida, mas muitas vezes a dosagem e o tempo de utilização não são os corretos, o que pode vir a promover problemas relacionados à saúde, impactando na segurança, certo? Então, quando a gente trabalha a segurança, nós também temos que, além dos aspectos específicos da farmacologia e da clínica, nós temos que entender os aspectos comportamentais desse paciente, garantindo a adesão do paciente e o seu uso racional. Então, é um aspecto muito amplo, são muitos aspectos na qual somente a atenção farmacêutica permitirá realmente a gente alcançar esse sucesso que é a qualidade de vida da medicação, certo? Outro ponto importante a ser colocado também por esse artigo é que os erros de medicação, embora sejam evitáveis, eles são extremamente frequentes e por inúmeros fatores, que vão, claro, desde os aspectos relacionados ao medicamento ao tripé. O medicamento é relacionado ao paciente e é relacionado a todo o sistema de saúde que envolve esses dois aspectos, incluindo, é claro, os profissionais de saúde que estão ligados, né, a esses aspectos, certo? Nós temos inúmeros casos, inúmeras situações, né? Então, eu vou dar um exemplo muito clássico, né? Problemas relacionados, por exemplo, a pacientes que necessitam de uma medicação, mas por fatores sociais e econômicos, eles não têm acesso a esse medicamento. Esse é um problema clássico. Ele tem uma necessidade, define-se qual é a sua posologia, a sua utilização, o tempo de tratamento, mas ele não tem condições financeiras de bancar esse tratamento. Isso é um problema relacionado à medicação, certo? Para alguns autores, não vem a ser caracterizado, porque se ele não tem acesso ao medicamento, não poderíamos caracterizar. Mas isso, se você não tem a adesão por aspectos sociais, é um problema, porque o paciente tem uma necessidade clínica, mas não tem acesso àquela medicação, certo? Em algumas situações, é importante considerar que esses problemas são relacionados à negligência, né, e isso é um fato importante, ou má interpretação do seu caso clínico e da sua condição clínica. Em ambas, a ausência do profissional farmacêutico no acompanhamento é que gera ou a negligência ou má interpretação ou desconhecimento por parte do paciente, consequentemente, a falha, o fracasso no processo de atenção farmacêutica, certo? E aí, esse autor, ele fecha a sua conclusão de que forma? Ele coloca que a falta de informação correta e completa aos pacientes também condiciona erros ao emprego, submetendo usuários a riscos potenciais, que são os problemas relacionados à saúde. Coloca que onde não há informação, sobra espaço para antigos erros se repetirem, certo? E é exatamente essa a nossa proposta, que nós tenhamos realmente a prática da atenção farmacêutica aplicada de forma integral a todos os pacientes dentro do nosso Sistema Único de Saúde, porque nós só temos a garantia de que
a saúde será garantida desde que ele tenha acesso ao medicamento, mas um acesso sempre acompanhado da atenção farmacêutica. E, consequentemente, né, o Estado vai estar garantindo, né, cumprindo o seu dever, e todo cidadão brasileiro terá acesso a esse direito que é a saúde. Um pouco antes desses dois artigos citados, Hepler e Strange publicaram no ano de 1990 um trabalho na qual eles categorizam os problemas relacionados aos medicamentos. E eles colocam como sendo 8 caixas, 8 categorias os problemas. E é importante até considerar que essa numeração de 1 a 8 ela é fundamental nesse processo de categorização. Então vamos lá entender o que eles colocam como sendo os problemas relacionados aos medicamentos. Primeiro problema, que são indicações clínicas, pacientes que necessitam de uma medicação, mas não as obtêm, certo? Por os mais variados motivos. Mas se você tem uma situação clínica que exige um medicamento, mas esse medicamento não é utilizado, é o problema de número 1. O segundo problema que nós temos é quando ocorre uma seleção de medicamento inadequado àquela condição clínica, certo? O paciente tem um diagnóstico, esse diagnóstico ele elenca uma necessidade de um medicamento, mas o grupo farmacológico adequado para aquela necessidade clínica não é selecionado, certo? Então, isso ocorre, por exemplo, com muita frequência quando o indivíduo tem uma infecção viral, mas se utiliza para o tratamento um antibacteriano, certo? Cujo mecanismo de ação será completamente ineficaz com relação àquela infecção viral, certo? Isso ocorre, também é importante considerar, no uso irracional de medicamentos, nas automedicações, isso é o que mais ocorre. Na terceira situação, é quando ocorrem doses subterapêuticas, né? O que ia ser essa classificação? Para que os medicamentos alcancem o sítio de ação dentro do nosso organismo e, consequentemente, façam ação, é necessário uma dose, né? Nós chamamos de concentração mínima efetiva. Qualquer dosagem abaixo desse valor é classificado como dose subterapêutica, certo? Então, se você faz o uso de uma medicação, mas a dose não alcança o mínimo efetivo, é uma dosagem subterapêutica, é um problema, porque até ele utiliza o medicamento que necessita, ele faz a seleção correta, mas o uso é inadequado. Situações em que isso é muito comum, né? Pacientes que não têm acesso às dosagens adequadas, muitas vezes por conta própria, eles utilizam o medicamento dia sim, dia não, com medo da falta da medicação. Então, isso vai fazer com que as doses, a concentração plasmática, a concentração da droga no sangue, nunca alcance, ele sempre se mantenha abaixo do mínimo efetivo. E aí você tem esses problemas relativos a doses terapêuticas. Uma outra situação comum também é a escolha inadequada da via de administração, que pode fazer com que essa dosagem não alcance a corrente sanguínea. São inúmeras as situações, certo? E é necessário analisar cada situação para verificar se essa é uma situação que pode vir a ocorrer. Quarto problema alavancado aí por Hepler e Strange, que é o paciente que não recebe o medicamento necessário. É muito parecido com a número 1. Então, essa é uma situação em que eles levantaram, que está relativo a problemas do sistema de saúde, que o paciente ele tem um medicamento necessário, mas não recebe. Isso é uma situação. No quinto problema levantado é a sobredosificação. É o contrário da subterapêutica. A dose administrada ultrapassa o mínimo efetivo e ultrapassa também o limite de concentração tolerada, e a partir desse momento você já tem os efeitos tóxicos da medicação, certo? Situações que ocorrem, o paciente muitas vezes ele não tem um controle da sua administração medicamentosa, então ele pode vir a se intoxicar porque toma uma dose dobrada. Ou isso também, claro, pode ocorrer dentro de estabelecimentos de saúde, por motivos quaisquer, há um erro na sobredosificação, ou o paciente não tem uma condição clínica que permita que ele elimine a droga com eficácia, e aí você aumenta essa dosagem acima do limite tolerado e você já tem efeitos tóxicos, tá? Sexta são as reações adversas aos medicamentos, e aqui é importante conceituar que reações adversas não são efeitos colaterais, certo? E também não são efeitos tóxicos. São reações que ocorrem com o indivíduo e dependem da sua interação com o medicamento, né? Elas não são condenações, então quando você tem um relato de uma reação adversa, seja observando esse relato em uma bula ou em
um artigo, em um livro, uma obra referencial em farmacologia, aquelas reações adversas foram observadas em pacientes dentro de estudos clínicos de desenvolvimento, é claro, desse medicamento. E essa reação é uma reação do seu organismo à presença daquela medicação. Então é impossível, praticamente impossível, prever se essa reação vai ocorrer ou não. O que nós temos é que a farmacoepidemiologia ela consegue observar a frequência e a incidência dessas reações adversas em uma determinada população. Então, você consegue prever qual é a probabilidade dessa reação adversa ocorrer quando um paciente o utiliza, ok? Dependendo, é claro, do seu grupo populacional. No sétimo problema relacionado ao medicamento, você tem as interações medicamentosas, que são reações que ocorrem quando 2 ou mais fármacos estão unidos dentro do seu organismo. Essas interações elas podem ser benéficas ou maléficas, certo? Você pode ter uma diminuição da ação de um fármaco quando unido ao outro, ou você pode ter uma potencialização e, consequentemente, uma intoxicação. Existem várias maneiras diferentes de se observar essas interações medicamentosas e cabe aí, volto, ao farmacêutico, profissional especialista dentro desse processo, prever situações onde ocorrerá interações medicamentosas. E isso vai ocorrer durante a dispensação do medicamento. Ele recebe o paciente com a sua prescrição medicamentosa, ele precisa verificar quais são os medicamentos que o paciente já utiliza ou que utilizará concomitantemente aquele novo tratamento e prever possíveis interações medicamentosas a partir de estudos clínicos já descritos. E, é claro, a automedicação, que é o último problema relacionado ao medicamento levantado por esses dois autores, que é o emprego de medicamentos sem indicação clínica, ou seja, a automedicação irracional. Todos eles são problemas específicos, tá? O que nós temos a partir desse estudo é o desenvolvimento de diversos artigos que vão simplificar esses 8 problemas relacionados. Cipolle, Strand, que já tinha participado na década de 1990 pela prática, né, e Morley, no ano de 1998, publicam esse artigo que é referencial para a prática de intenção farmacêutica, na qual ele categoriza todos aqueles problemas em somente 4 grandes caixas, 4 grandes conjuntos de problemas relacionados, e eles classificam como sendo o A, problemas relacionados à indicação do medicamento, B, relacionados à efetividade, C, relacionado à segurança, e D, relacionado ao cumprimento, à adesão do paciente a esse tratamento, certo? Então simplifica um pouco mais. E é claro que cada conjunto ele pode vir a ter subcategorias, né? Então, por exemplo, no conjunto A de indicação, nós teremos 2 problemas relacionados ao medicamento. O de número 1, na qual o paciente ele tem uma condição clínica ou médica que requer o início de uma farmacoterapia nova ou adicional e não tem acesso a essa medicação. Ou 2, quando o paciente está tomando uma medicação que não é necessária à sua condição clínica, certo? Então, nesses casos, você já classifica. Ou ele precisa e não tem, ou ele não precisa e tem. São 2 situações relacionadas à indicação. Com relação à efetividade, à eficácia do tratamento, você pode ter a categoria 3, onde o paciente ele precisa de um medicamento, mas ele utiliza um medicamento incorreto. E no 4, ele precisa de uma dosagem ajustada para que a efetividade realmente ocorra, certo? Então, aí você já tem a categoria de efetividade. Na categoria de segurança, você tem 2 situações, na qual, 5, o paciente tem uma condição clínica que resulta de uma reação adversa gerada pelo uso do medicamento, ou no 6º, uma condição clínica na qual a intoxicação se demonstrou, e o problema relacionado à medicação é porque a dosagem está muito acima do máximo tolerado pelo organismo, certo? E por último, relacionado à adesão ou ao cumprimento realmente da medicação, você tem a situação 7, onde o paciente tem uma condição clínica, mas ele não faz o uso correto, apropriado dentro da dosagem e da frequência da medicação. E é claro que aí o tratamento será ineficaz. Então, o que nós temos simplesmente uma reconfiguração do trabalho de Heppler e Strand do ano de 1990 para uma configuração mais atual de 1998, com uma outra categorização.
Mas não para por aí. A evolução da ciência da atenção farmacêutica, né, faz com que nós tenhamos uma revisão específica, voltando para, e aí, na verdade, avançando para o ano de 2007. Deixa eu só fazer uma pequena revisão do conceito aqui. Tudo isso que nós descrevemos, esses autores, eles são norte-americanos, se localizam, claro, toda essa categoria de estudos se localiza na Universidade de Minnesota, com essas classificações, mas nós tivemos uma reclassificação europeia no ano de 2007, toda ela capitaneada especificamente para a Universidade Espanhola em Granada, no ano de 2007, que simplifica todo esse processo, certo? E aí chama muita atenção. Você pode optar por qual categoria específica a ser utilizada, certo? Você pode utilizar essa mais clássica de Minnesota, a classificação de Minnesota, mas você pode utilizar a classificação mais atual de Granada, de 2007. Tudo isso vai depender de qual é o protocolo de atenção farmacêutica que você vai utilizar, certo? O PWDT, que é um protocolo norte-americano, ele utiliza de réplica distante, certo? Depois revisada com o trabalho de 1998 de Cipolle, certo? Já o método do Dader, que é mais utilizado no Brasil, é mais popular no Brasil, ele utiliza o consenso de Granada, que é de 2007, na qual não se tem mais o termo problema relacionado ao medicamento. Porque ele considera que se o paciente não adere e não utiliza, ele não vai ter problema relacionado à medicação porque ele não tem o uso da medicação. Então ele já retira a adesão e o descumprimento dentro dessa categoria. Então nós vamos ter os resultados negativos da medicação classificados em conjunto A, relativo à necessidade, B, à efetividade e C, à segurança. E como é que ele categoriza esses resultados negativos? Quando o paciente tem um problema de saúde não tratado, é o resultado número 1. No 2 é quando o efeito do medicamento é desnecessário. Ele utiliza um medicamento que não está relativo à sua necessidade. Esses dois estão no conjunto necessidade. No B, nós temos o conjunto inefetividade, quando o medicamento, por algum motivo, ele não faz efeito. Pode ser que esse efeito não seja relativo à quantidade, e aí vai ser a categoria número 3, mas você pode ajustar a quantidade e ter o efeito específico. Às vezes você está com uma sobredosagem. Aí você já tem a categoria de número 4, inefetividade quantitativa. E nós temos com relação à segurança, que é o conjunto número C, também nós temos insegurança relativa à quantidade de medicamentos que foi utilizado e pode ter ultrapassado sobredosagem, ultrapassado o máximo tolerado, e podemos ter a insegurança não relativa à quantidade, é o que geralmente ocorre nas reações adversas. As reações adversas não estão relacionadas à quantidade, sim, somente à presença do medicamento na corrente sanguínea. Aí você tem categoria 5, não quantitativa, e a 6, quantitativa. Todo esse processo é o que nós temos no consenso Granada, certo? Então, aqui um pequeno resumo de tudo isso que eu comentei com vocês, lembrando que essa é a categoria que nós utilizamos no método Dader, que é um protocolo de atenção farmacêutica, certo? Uma ferramenta que utiliza para a identificação do problema essa categorização. Então, é muito importante que essas categorias, se você utilizar qualquer que seja o protocolo, esteja bem clara e que você tenha capacidade, essa competência de identificar, através de uma entrevista, de uma observação do paciente, qual é o provável problema relacionado a essa medicação. O que se propõe no protocolo é a identificação que se faz é realmente uma entrevista com o preenchimento dessa ferramenta e, a partir do preenchimento, a visualização de toda a situação clínica do paciente, identificar qual é o problema específico e, consequentemente, você vai intervir corrigindo esse problema. Ou até mesmo situações anteriores, o que seria o ideal, prevenir outros problemas específicos. Então vamos lá, se você observa que um paciente, por exemplo, através de uma entrevista, de um atendimento na dispensação, ele pode vir a ter um problema de insegurança em decorrência de uma interação medicamentosa de dois medicamentos que vão se associar, é claro que você, como farmacêutico ou profissional de saúde, irá intervir, verificando com o profissional que prescreveu a medicação se não há uma outra possibilidade terapêutica para garantir que aquela interação não ocorra. É assim que nós vamos atuar através da atenção farmacêutica. Ok? Certo.
Então, só para a gente finalizar o consenso de Granada, né, então esse consenso ele surgiu a partir, claro, de inúmeros estudos, mas também, é claro, de uma tentativa de aperfeiçoar a informação e a identificação específica dos problemas, na qual nós observamos a substituição do termo problema relacionado à medicação por resultados negativos da medicação. E aí nós não temos mais, né, o problema relativo à não adesão, porque se ele não utiliza, não estará classificado como resultado negativo da medicação. Okay? E para finalizarmos, né, é importante considerar, vou utilizar um protocolo de atenção farmacêutica. Que protocolo eu vou assumir na minha unidade de saúde? Seja um hospital, seja uma drogaria, uma farmácia, home care, um consultório farmacêutico. Primeiro, é importante verificar, junto aos conselhos de classe, se existe uma padronização a ser seguida. Nós não sabemos, por exemplo, nós sabemos que aqui, pelo Conselho Federal de Farmácia no Brasil, não há uma regulamentação a qual será o protocolo a ser utilizado. Então, nós temos, de certa maneira, uma liberdade de escolher qual é o melhor método. Então, nós temos inúmeras referências, nós temos referências e artigos que relatam o uso do padrão norte-americano, PWDT, por exemplo, no interior da Bahia, com muito sucesso. E temos, por exemplo, em Maringá, relatos, artigos científicos, inclusive nas unidades básicas de saúde, utilizando o método DADER, que é o método espanhol, certo? Nós não temos regulamentação sanitária relativos a isso no Brasil, dando a liberdade do profissional farmacêutico escolher e optar por qual é o padrão que ele quer seguir. Mas é claro que para isso é muito interessante e, na verdade, é fundamental que o profissional de saúde tenha competência e habilidade para esse processo. E aí, no mínimo, que eu recomendo é uma especialização em farmácia clínica e atenção farmacêutica, porque não basta somente a formação em farmácia clínica. Esses métodos, esses padrões, eles são trabalhados em especializações. Então, realmente recomendo que o profissional que atue nessa área tenha uma formação específica. Ainda mais considerando que esses protocolos específicos, dentro das graduações mais antigas, dentro da Diretriz Curricular Nacional anterior, a de 2011, ele não permite esse processo, tá certo? Ele não foi trabalhado dentro das diretrizes curriculares nacionais. Isso veio de 2001 para cá, ok? Indo para o último slide, uma recomendação final que eu daria a vocês é que nós só passaremos a ter essa prática da atenção farmacêutica, a identificação dentro desse processo, a partir do momento que a população realmente conheça, né? Então, é fundamental, e aí é o trabalho final, né, a conclusão de Cipolla e Strand-Morley, né, que as atividades profissionais somente são recompensadas quando satisfazem uma necessidade social específica, mediante a aplicação do conhecimento, habilidades na prestação de serviço que permita abordar os problemas dos indivíduos. Então, nós temos como missão servir ao nosso paciente, consequentemente, diminuir as suas dores, promovendo educação, promovendo informação, ou seja, promovendo qualidade de vida. Então, o nosso papel como profissional está exatamente dentro desse processo. Conhecer, aplicar e disseminar a educação exatamente através dessa prática da atenção farmacêutica, seja qual for o protocolo a ser utilizado. Ok? Teremos oportunidades futuras de aprofundar especificamente em cada um desses protocolos, conhecendo quais são as suas particularidades, para que você possa, como profissional, adotar, né, dentro da sua rotina, da sua prática, qual é o mais ajustado à sua rotina. Agradeço a todos, né, pelo tempo aqui dispensado, por esse interesse específico, ok? Estou aí à disposição para caso queiram fazer perguntas específicas, vou estar aqui mais um tempo. Para aqueles que não puderam acompanhar ao vivo, né, deixem aí questionamentos dentro dos nossos comentários, deixem o seu feedback e, claro, deixe o meu e-mail à disposição, cidião@gmail.com, onde vocês podem aí compartilhar comigo dúvidas, comentários, pedidos de novos gravações e teleaulas e, em especial, aí, né, fazer com que nós possamos crescer cada dia mais na nossa missão de disseminar a qualidade de vida aos nossos pacientes. Então, sou muito grato a vocês,
Tenha uma boa semana, um bom mês a todos. Um grande abraço.